vamos para sheet metal, ou seja, peças em chapa, tá certo? Clicando aqui em chapa, nós vamos ter um mundo de informação. Nossa senhora, mais recurso 3D, meu Deus. É e não é. Porque olha só, eu vou abrir aqui também o ambiente de modelar, só para a gente dar uma comparada. Quando eu comparo o ambiente de chapa com o ambiente de modelagem, eu tenho aqui extrudar. Essa ferramenta de extrudar, ela vai ser substituída, né? Ela vai ser ocupada por essa aba, tá certo? Então, aonde tem extrudar, olha que coisa, né? Eu estou fazendo aqui Ctrl Tab eu fico alternando. Estou em Sheet Metal, estou em ambiente de parte. Nota que o mouse ficou no mesmo lugar. Ou seja, literalmente uma está ocupando o lugar da outra. Tá certo? Quando eu volto aqui para o ambiente de chapa, que é onde eu identifico o nomezinho aba, aí eu tenho flange, flange de contorno, rebaixo. Essas ferramentas aqui, ó, elas estão inativas, não é porque o software foi mal instalado ou tá algum defeito, não. É porque só dá para se fazer um rebaixo quando você tem uma aba pronta aqui na sua área de trabalho. Só dá para você aplicar um flange numa chapa que já foi previamente feita. Então é por isso que elas estão inativas. Ou a mesma coisa no ambiente do part. Aqui, ó, recortar está inativo, mas só dá para recortar de alguma coisa que já exista. Como não existe nada, a ferramenta fica inativa. Pronto, já fiz umas comparações básicas, mas ó, padrão, distribuir algum elemento, a gente vai fazer isso hoje. Tem também padrão aqui no sheet metal, tá? Tá aqui, ó, padrão. Daqui para cá é um pouco comum, tá? Então, de uma vez por todas, eu estou saindo aqui, né, do part, porque hoje nós vamos desenhar chapa. Alguns já sabem que quando os planos vêm oculto, nós podemos ativar aqui na caixinha. Tem vídeo sobre isso. Vamos de chapa. Entendam que no ambiente de part, quando você clica na extrusão, fica preso no seu cursor o comprimento da sua extrusão. Aqui em chapa não é bem assim, né? Chapa é tido tem catálogo para isso, mas eu não quero entrar, né, nos mínimos detalhes de fieira, né? Fieira 16, fieira 12, fieira 8. Talvez, né? Pode ser que tenha algum jovem aí que, sei lá, conheça algum metalúrgico, tenha ouvido, por exemplo, a palavra chapa preta. Esse armário foi feito em chapa preta. Como assim chapa preta? Que preconceito é esse? Calma, não é isso. É porque é comum no meio da serralheria se referir a um determinado tipo de chapa com um determinado tipo de espessura como chapa preta, tá certo? Então aqui no sheet metal, quando você clica em aba, você tem que igualmente no part selecionar um plano. Só que tem um detalhe. Vocês se recordam que no part, quando a gente desenha uma figura plana, por exemplo, retângulo, e desenha uma outra figura plana aqui do lado, quando retornar, acontece que isso aqui vai se transformar num volume, num sólido, e esse aqui também, o círculo, vai se transformar num sólido. Aqui não tem isso não, tá? Aqui só é permitido você desenhar uma geometria, porque vai ser somente uma única chapa. Você vai começar a desenhar a chapa, é importante que você utilize as ferramentas de horizontal vertical. Clicando aqui, ó, na mediana do segmento e no centro do plano. Ó, uniu. Aqui você pensa que está, mas não está, ó. Tem uma diferença aqui, ó. Olha só. Daqui para cá vai puxar, ó. Agora que foi. Então tava uma pequena distância. Aí você pode deixar isso aqui cotado, né? Eu estive revisando as aulas de cota, parece que está bem detalhado. Vou colocar 200 nessa, vou colocar 120 aqui. Uma chapa, poxa, professor, só isso? No ambiente de sheet metal só aceita isso aqui? Não, ele pode aceitar fazer um raio aqui nesse lado, pode aceitar fazer um chanfro,
tá? Mas você tem esses recursos lá no 3D. Então, só relembrando, quando você retornar aqui, caso tenha geometrias, mais de uma geometria, então vai dar erro. Você tem que ter uma única geometria. Quando volta, quando você clica no botão retornar, o que acontece? Olha só, ele só mostra um vetor vermelho. Se você botar o mouse para baixo, ele aponta para baixo. Se botar para cima, gente, que sem graça, que ambiente chato. Mas não é assim não. O ambiente é muito top. Porque aqui ele está sugerindo, ele está mostrando que a espessura da chapa, nesse caso aqui, ó, essa espessura aqui, essa espessura, seja de 1. Bem aqui está escrito 1. Se você der o zoom, estiver assistindo do celular, dá para ver. Ah, quer dizer então que, por ser chapa, não fica preso no mouse como é no part. Não, você vai especificar aqui. Nesse caso, eu quero que seja uma chapa 0.8, tá? Existe uma chapa no mercado, inclusive as chapas de inox, é difícil passar de 0.8. Tem algumas que é de 1.2, mas são muito caras e aí não tem tanto processo de fabricação que usem essas chapas. Então, vou usar essa aqui de 0.8. Na verdade, ela é 0.70 e uma fração. É outra história. Mas aí você tem aqui a opção de desenhar essa chapa do plano que você escolheu para cima ou do plano que você escolheu para baixo. Tanto faz, tá? Até segunda ordem, tanto faz. Eu vou deixar para cima. Tá, professor, continua sem graça. E aí, mostra alguma coisa legal? Bom, tem umas coisas legais para mostrar aqui. Ainda não é o nosso gabinete de computador, é só mostrando os recursos, tá bom? Nota que a aba flange já ficou ativa, antes não estava. Na verdade, depois que nós fizemos essa placa, todas as outras ficaram ativas. E aí, olha o que eu tenho para você. Se você clicar em flange, aqui ó, sugere que depois que você tem a chapa desenhada, você consegue fazer uma aba, né? Flange seria uma aba lateral. E olha como é rápido. Quando você aproxima, clicou lá na ferramenta flange, tá aqui. Quando você aproxima o seu cursor das arestas, né? Cada uma linha dessa aqui, ó, chama-se aresta, ó. Essa que tá brilhante aí, amarelinha. Aresta, aresta. Acho que dá para ver o amarelinho, né? Notou aí? Beleza. Aqui também, ó. Aqui não fica, porque não dá para puxar a aba daqui. Mas daqui fica. E aqui fica. Continuando. Ah, eu quero construir uma aba aqui, ó. Eu queria que isso aqui fosse para cima, né? Então, clica e puxa, e já é a aba. Pronto, simples assim. Ah, mas eu não sei colocar o tamanho. Quando você clica e gira, você pode clicar na cota e digitar, por exemplo, 55. Ah, mas eu não queria que ela fosse a 90 graus. Então, clica no 90 e digita 120. Aí ela vai ficando com a aba no formato que você quer. Ah, mas eu não queria que essa lateral aqui, além de que ficasse com 50 a 120 graus, eu não queria que ela ficasse perpendicular com a própria chapa. Então você clica aqui e digita 45, aí ela já chanfra para você. Gente, isso para mim é simplesmente fantástico. Um ambiente que te permite manipular um objeto metálico, nesse caso chapa, e que é assim que é utilizado na indústria, enfim, nos respectivos ambientes lá de construção. Verdade? Tá? Então, eu vou fazer aqui mais uma vez, utilizando a ferramenta flange, é só clicar nela. Quando você aproxima o seu cursor de qualquer aresta, quando eu digo de qualquer aresta, desde que seja do comprimento, né? Porque se for da espessura, não vale, tá? Da espessura não dá para puxar a aba. Aí, olha só, quero puxar aqui para baixo. Então, um clique e move o mouse para baixo. Ah, mas não era para baixo. Então, move para cima. Muito tranquilo, muito simples. Desde que você não clique, você pode ficar alternando para baixo ou para cima. Ah, não era essa aresta. Solta, solta. Bom, se você quiser que solta, então você tem que vir aqui no botão de cancelar. Cancela, não era aí. Era aqui, ó. Era flange nessa aresta aqui. Ah, aí, professor, era nessa que eu queria, tá? E eu quero também eu nem lembro mais quanto é que foi que eu coloquei naquela anterior. Ah, eu não lembro, será que foi 50, 55, 56, 54? O que você pode fazer?
Eu acredito que quando você pergunta para si qual era a medida do flange anterior, é porque você quer fazer uma igual à anterior, né? Então, a primeira coisa a fazer é posicionar esse ângulo não é o de 90, ele é de 120. Mas se for isso mesmo o seu projeto e você quiser essa abertura aqui, né? Aí você vem aqui, clica, ele vai fixar então a altura desse jeito. Bacana? Legal esse flange, né? Mas olha só, tem mais coisas para mostrar. Tem aqui, ó, uma das mais utilizadas, que é a ferramenta de dobrar. Mas, professor, aqui não dobrou? Aqui já não está dobrado? Então por que que tu vai ensinar a ferramenta aqui em dobrar? Você tem que selecionar um plano da peça. Por exemplo, essa face da linha. Essa porção triangular. Professor, Oi? tá travando bastante, sua tela tá congelada. Pelo menos para mim aqui. Ah, obrigado pelo feedback. Destravou aí? Sim, Será que eu devo repetir essa parte de como foi feita a linha? Alguém quer que volte um pouquinho? Sim, vou voltar então. Ah, legal. Legal. Eu estou acompanhando aqui no meu retorno no celular que deu outra travada. Já destravou. Bom, eu estava falando que nós vamos usar agora aqui esse recurso de dobrar, tá bom? Para isso, nós precisamos selecionar um plano da peça. Ó, tá aqui selecionado. Nota que as ferramentas de desenho que aparecem são as mesmas, idêntico à do ambiente, né? Realmente está travando muito. Pronto, destravou agora que apareceu, mas eu vou fazer novamente aqui a linha. Hoje, hein? Ainda não tinha passado por essa. Agora que sumiu a linha. Mas vamos lá, eu vou tentar fazer mais uma vez aqui para que todos vejam. Utilizei linha. Agora que está mostrando. Um clique, dois cliques. Joia, acho que acompanharam aí dessa vez. Notem que formou uma porção triangular aqui, confere? Essa porção triangular, eu gostaria que ela fosse dobrada para cima. Se a primeira aba foi feita para cima e a segunda aba também foi feita para cima, eu gostaria que dessa linha para o lado direito, aqui, ó, formando esse triângulo, toda essa porção triangular fosse dobrada também para cima, tá certo? Então, o que que eu preciso fazer? O que que eu já fiz na realidade? Eu desenhei uma linha
essa linha vai ditar onde vai ser o vinco da dobra. É aqui que vai formar a curvinha ali da dobradura, tá? Como se fosse um origami. Quando eu retorno, o que acontece? Fica preso no meu cursor um vetor. Esse vetor está me dizendo, você quer dobrar que lado? Você quer dobrar o lado direito em relação... Perdão, você quer dobrar o lado esquerdo em relação ao direito, ou você quer dobrar o direito em relação ao esquerdo? Vitória, eu posso voltar já já. Assim que eu concluir essa operação aqui da dobra, a gente volta no flange que fica do mesmo tamanho. Bacana? Me lembra aí também. Então, só voltando aqui. Ah, beleza, nada. Olha só. Esse vetor, gente, o vetor é importante, tá? Em alguns casos, o vetor nem é, mas nesse é. Ele vai ditar o que vai ser dobrado em relação a quem. Vamos lá, bem compassado. Ainda está preso no mouse aqui, ó. Se eu deixar o cursor desse lado, significa dizer que toda essa porção da esquerda vai ser dobrada para cima ou para baixo em relação à da direita. Se eu deixar o vetor na direita, significa dizer que essa porção triangular vai ser dobrada em relação a toda essa parte esquerda aqui, ó. E é o que eu quero, então eu mantenho o vetor para a direita. Então, já que eu quero que seja essa porção, agora ele muda a direção do vetor. Ele fica me perguntando se é para cima ou se é para baixo. E nossa, isso é muito legal, porque te permite fazer tanta coisa, vocês não têm noção. De dobradura, de chapa, de projeto, de nossa, muito bacana. Então, o que eu quero? Eu já tinha dito anteriormente que era para cima, mas ele te dá a opção de ser para baixo também. Como eu quero para cima, dou um último clique. Tudo bem, eu quero para cima. Ele ainda me dá uma última alternativa para saber se é a 90 graus. Porque eu posso ter dobrado o triângulo, sim. Para cima, sim. Mas não é 90 graus. Poderia ser, sei lá, 75 graus. Pronto, fiz 75. Bacana? Se fosse para mais, seria 90 mais 25, né? Porque aqui eu tirei 25 dos 90. Se fosse mais 25, ele dobraria meio que para fora. Legal? Agora, uma coisa muito interessante é a seguinte: enquanto você, preste atenção nessa hora, hein? Enquanto você não clicar em concluir, a linha azul fica ativa. E se ela está ativa, significa dizer que você pode correr com a dobradura, ou seja, se você clicar, segurar e arrastar a linha, ela vai modificando a sua dobra. Olha que bacana. Porque nota o seguinte, eu vou voltar aqui na etapa de desenho. Notem que essa linha, ela está presa nessa aresta, ela está presa porque eu estou vendo um asterístico ali, vermelhinho, né? E ela está presa aqui também, ó, no outro lado. Está presa. Ela não sai daqui, a não ser que eu delete esse asterístico. Mas então, se eu consigo movimentar essa linha aqui, ó, para cima e para baixo, nesse ambiente de desenho, significa dizer que no ambiente 3D eu também vou conseguir. Ó, quero dobrar essa porção para cima, beleza? E quero também que ela venha afastando até tocar, ó, até tocar próximo aqui da outra dobradura. Bem aqui começa a curva da segunda dobradura que fizemos. Ah, professor, dá para fazer isso? Dá mesmo. Então, ó, tu vem, clica, vem. Já, professor? Não, 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 vem. Pronto, é aqui que eu queria. Pronto, olha, ó, não tem nada conflitando. Vocês viram que loucura? Mas, professor, me diz uma coisa. Se dá para puxar a linha desse jeito, será que eu consigo clicando só naquele momento ali, ó, que ela está conectada? Meu querido, aqui no Solid, enquanto você não bota cota nas coisas, você consegue, olha, ó. E o mais bacana de tudo, eu espero que vocês estejam vendo isso dinamicamente, né? Eu vou colocar num ângulo aqui bem legal. Nota que à medida que eu clico aqui nesse endpoint, né? No ponto final, clico, seguro e arrasto, porque eu estou clicando, segurando com o botão esquerdo. E estou arrastando.
ele vai consumindo como se fosse um papel, galera. Olha só que bacana isso. Olha só. Então, tem como eu colocar esse ponto aqui, ó, aqui nessa extremidade praticamente. Olha só, gira, né? Gira e chega com um ponto na extremidade. Até pegou um pedaço ali, ó, que eu não queria. Ó, ele vai dobrando e vai comendo o aço ali. Joia. Bem, dessa ferramenta de dobra, tem mais algumas coisinhas para falar, eu vou falar já já, mas antes eu vou apagar essa última dobra que eu fiz e repetir o flange que fica da mesma altura do anterior aqui. Pra... Emily. Isso, voltou. Ó, beleza. Agora, eu vou usar aqui de novo o flange, tá? E vou selecionar aqui a aresta, né? É assim que funciona. Fica preso no cursor, já está levantando. A ideia é a seguinte: é desenhar, é modelar essa aba de tal forma que ela fique com a mesma altura da anterior que está dobrada e está em ângulo. Então, o que que você faz? É só você aproximar o seu cursor do vértice. Tem uma hora que você aproxima tanto que ele puxa, ó, ele imanta como se fosse um magnético. Aí, colega, é só clicar. Pronto, tá da altura. A propósito, quando eu coloco em vista aqui, olha aí, ó, ele manteve a para enfatizar, pronto, mostrou, para enfatizar que tá no mesmo alinhamento. Ok, Vitória? Bom, foi só isso. E aí, depois eu busquei aqui a ferramenta de dobra. Importante frisar que o recurso de dobrar, ele está num menuzinho desdobrável aqui, ó. Quando você clica nessa setinha aqui do lado, abre mais ferramentas. A que eu estou utilizando no momento chama-se dobrar, tá bom? Aí eu utilizei essa face, que já foi falado, né? Por isso que eu estou fazendo um pouco mais rápido. Cliquei na linha. Vou dar agora uma polemizada, vou cotar, vou deixar cotado aqui, ó, da extremidade da linha, certo? Até a face direita. E vou deixar cotado também da extremidade da linha até a face superior. Quando eu retorno, mesmo procedimento. Quer dobrar o que em relação a quê? Eu quero dobrar essa porção triangular para cima ou para baixo? Para cima, para baixo, porque eu já fiz para cima da outra vez. Professor, e as cotas? Para que isso? Vai ficar de bobeira aí as cotas? Não, nada disso. Pelas cotas agora, se você não sabe exatamente quais são as dimensões do seu objeto, você deixa elas aqui para manipular elas. Por exemplo, não é 163, de repente é uma medida fechada de 150 por 100. Aí você trava, isso é legal, né? Deixar tudo travado, tá certo? E professor, dá para dobrar uma flange? Ou seja, isso aqui é flange, isso aqui é flange. E isso aqui é dobra. Flange, flange e dobra. Dá para dobrar uma flange? Não sei, bora ver. Dobrar, aqui ó, dobrar. Vou clicar pelo lado de fora aqui e vou desenhar uma linha. Mas professor, é só isso? Acredite, nesse ambiente você utiliza muito somente a ferramenta linha. Nesse caso eu passei de um lado ao outro e vou também colocar uma cota que vai da linha que eu construí até a parte superior, tá? E retorno. Veja bem, ele está me perguntando, o que que você quer dobrar? A parte triangular menor ou todo o modelo? Eu vou, eu vou dobrar todo o modelo para vocês verem como é. Ó, eu poderia dobrar somente isso aqui para fora ou para dentro. Eu vou fazer para vocês verem quando eu digo para fora ou para dentro, fica um pouco vago, né? Eu poderia dobrar isso aqui, ó, para fora ou para dentro. Para fora ou para dentro. Aí eu vou voltar uma etapa aqui. Cadê você, neném? Tá aqui. A etapa de modelo, se eu quero dobrar a parte triangular ou todo o modelo. Eu quero dobrar todo o modelo.
Tem que fazer de novo, desculpa. Dobrar aqui, vou usar a ferramenta linha e vou querer trazer toda essa turma que está feita aqui, ó, em relação ao quadradinho, ó. Olha aí como ele veio. Ou seja, ele tomou essa porção aqui do retângulo como sendo principal e trouxe todo o restante na moral. Ele nem pergunta, ele não respeita nada, tá? Legal, Vitória, obrigado o feedback aí. Então, é muito raro eu fazer isso, tá, pessoal? Não faz muito sentido eu fazer uma dobra tão pequenininha assim, tão pequenina, e trazer todo o conjunto para ela. Não é assim que se faz, não, tá? Já que você vai dobrar uma desse tipo, normalmente a gente faz aqui a linha e tal, né? Faz a linha. Sugiro deixar cotado, né? Ferramenta distância entre, um clique, dois cliques e a confirmação da cota. Se quiser colocar a cota agora, tudo bem. Se não quiser, dá para editar depois. Aí eu quero dobrar essa porção triangular e quero que seja para dentro. Legal. Só que eu queria que essa dobra, olha só o que eu queria. Eu queria dobrar de tal maneira que essa ponta aqui, ó, essa ponta, vou aproximar aqui, ó. Essa ponta aqui, ela viesse e ficasse quase que tocando bem próximo dessa que está em ângulo, tá? Mas eu sei que essa que está em ângulo, ela tá afastada. Mas eu quero trazer ela para ficar mais próxima. Então, é essa cota que você colocou aqui que vai permitir você fazer isso. Então, você pode clicar nela e sair de 15 para 30. Olha lá como você está aproximando. Lembra? Olha aí, ó. Você está aproximando da face em ângulo. Legal o recurso, né? Bom, é muito específico também para a área de chapa, tá? Eu vou apagar, peço licença aqui para apagar esses primeiros recursos e vou deixar só a principal, tá? Foi a primeira aba. Que eu vou ensinar, eu vou mostrar aqui um outro recurso bem bacana, que é o de estampa, tá? É esse recurso aqui que se chama rebaixo. Com esse recurso rebaixo, olha que interessante. Imagina o seguinte, imagina que você está com essa chapa, você deixou ela sobre a areia, né, sobre uma superfície macia, sei lá, o isopor, sobre um colchão, uma espuma, uma areia, tá? Você deixou ela lá e você está com um martelo na mão. Só que o seu martelo, ele tem um formato, ali a parte que bate a cabeça do prego, ele tem um formato retangular, desse jeito aqui, ó. A cabeça dele não é redondinha, a cabeça dele é retangular. E aí, vamos supor que você bateu com muita força nessa chapa. Não sei se você se lembra a espessura da chapa, ela é 0,8. É uma chapa grossa. Aí você bateu com muita força e amassou. Esse amassado, o Solid, ele está chamando de rebaixo. Porque, veja bem, quando você desenha uma figura e coloca uma profundidade, ele repuxa o aço, ele repuxa a chapa. Ela continua tendo 0,8 aqui, ó. Aqui onde está o mouse mexendo. E aqui, onde o mouse está mexendo, também tem 0,8, tá? Esse é o recurso de rebaixo. Ah, professor, mas eu queria bater com tanta força que isso aqui afundasse. Bom, pode ser que você esteja querendo fazer tipo um formato de uma cuba de uma pia, né? A cuba da pia, a gente sabe que ela tem ali as bordas arredondadas, né? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só. A cuba da pia é mais ou menos desse jeito aqui, ó. Olha aí. Só que não é canto vivo, mas tem como a gente fazer alguns ajustes. Tá vendo aí, ó? Formou uma espécie de chapéu, né? Um chapéu quadradão, retangular. Mas o que eu quero que entenda é que o software, o recurso nesse ambiente de chapa, ele consegue interpretar, ele consegue calcular matematicamente, mantendo 0,8 aqui nessa porção que o mouse está mexendo, 0,8 aqui nas laterais, 0,8 nas laterais e também 0,8 no fundo. O que eu estou chamando de fundo? Estou chamando de fundo essa parte ali que ficou rebaixado. Por isso que o nome do recurso é rebaixo. Legal, né? Bacana? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação? Quer que repita algum passo até agora? Nós falamos de flange, falamos de dobra e falamos também de rebaixo.
Dúvidas, crises, angústias, por favor, manifestem aí. Beleza, Jéssica, legal. Será que a turma deixou o celular ligado e foi assistir a novela? Mas, rapaz, eu não duvido não, olha. Bom, sobre... Marcos, acontece. Vai que nunca se sabe. Tobias tá morrendo de rir aí. Ah, bom, eu vou começar então com utilizando essas ferramentas que eu ensinei para modelar aqui o fundo de um gabinete, tá? A parte, primeiramente, somente a parte do fundo. Depois eu faço outras partes aí, e aí aproveito para ensinar outros recursos, tá? Então, estou apagando geral aqui, o que eu fiz até agora, e vou começar do zero com uma nova aba, tá? Vou escolher aqui o plano superior, né? E vou desenhar um retângulo. Eu vou desenhar a parte traseira de um gabinete, tomando como referência que ele esteja na vertical, tá bom? Eu estimo essa largura de gabinete tendo aí uns 180 milímetros, e a altura dele, não vai ser nada um thermal take, não, tá? Não vai ser um gabinete gamer, não. Vai ser um gabinete módico, tá? Vai ter mais ou menos uns, acho que tem uns 380, eu acho. É, por aí. Não sabe na hora dos exercícios, né? Não vai ter exercício demasiado de chapa, não. Vai ter uma solicitação, sim, mas ela é bem simples. Ela vai demandar aí uns 4 recursos no mesmo modelo. Mas se você vê com tranquilidade esse daqui, você, sem sombra de dúvidas, vai conseguir fazer o seu, tá, Beatriz? Bom, por enquanto o software só permite isso, né? Vai ser aqui a chapa. Essa espessura de chapa vai ser menor que 0,8, tá? Essas chapas de computador, elas não ultrapassam a medida de 0,5 para poder escoar legal, para poder estampar bacana. Então eu vou colocar essa chapa aqui, ó, de 0,35, tá ok? 0,35. Uma coisa muito interessante que eu percebo é as saídas, né? As saídas, por exemplo, de refrigeração do cooler. Para isso, você vai ter que fazer um furo, né? Supondo que a gente faça essa saída aqui, ó, no lado superior direito, né? A gente pode fazer assim, ó. A gente faz um primeiro furo, tá? Aqui, ó, ferramenta de furo, ou a ferramenta de recortar. Esse furo aqui é aquele furinho com rosca que tem os filetes para poder parafusar. Como esse nosso furo ele é liso, ele é só de passagem para questões da refrigeração, ele não precisa ser com rosca, tá bom? Então o que eu penso? Vou fazer um negócio legal aqui. Vamos fazer um furo aqui e vou deixar ele cotado. Eu sei que o centro de todos esses furos vai ser aqui, ó. O centro de todos eles, tá? Eu vou deixar isso aqui no stand-by aqui fora e vou deixar cotado aonde vai ser a mãezona de todos os centros aqui. Vai ser 60 por 60. Quero que ele fique aqui. A propósito, agora dá até para aumentar isso aqui um pouquinho, para ele vir até por aqui assim, ó. Pronto. Vou deixar ele cotado também, que é a melhor coisa que eu faço, que vai ser 100. Olha, coincidência, ó. Juro por Deus que eu não fiz esse ensaio para esse modelo aqui, tá bom? Agora eu quero que essa circunferência aqui, ó, que vai ter 6 milímetros de diâmetro, ela fique conectada aqui nesse que eu fiz. Então eu venho aqui na ferramenta, ó, conectar, clico no centro do pequenininho e clico aqui, ó. Pronto, já veio. Lembre que isso aqui é só uma referência. Depois a gente vai tirar. Então agora eu quero também uma outra circunferência, só que agora tem 5 de diâmetro, tá? Digitei no círculo, digitei no 5 e vou deixar ela alinhada aqui pelo centro, tá? Pelo centro, bem aqui.
tá? Depois eu coloco a cota de distância de centro. Aproveito que estou no recurso de círculo e só mudo aqui, pessoal, ó. Saí de 6, vim para 5, agora é 4. Clico aqui no 4 e pá, mais uma. Aproveito que estou 3. Aproveito que estou 2. Nossa, 2 milímetros, forçado, hein? Acho que vai ficar bonito, bora ver. Agora eu vou cotar. Tem que deixar, eu sugiro, né, que você... Agora vamos cotar aqui da primeira que foi feita, né, da primeira circunferência que foi feita para a segunda, do centro a centro. 12. Não. Lembro como se fosse agora de ter dito que essa circunferência mãezona aqui, ó, é só de referência mesmo. Então, tem uma ferramenta aqui que se chama construção, tá? Ferramenta construção. Acho que agora que apareceu para vocês. Quando eu clico nela, eu posso selecionar e transformar ela em linha de construção. Note que ela deixou de ser linha contínua e passou a ser linha traço e ponto, tá? Traço e ponto. Ou seja, o software não vai reconhecer ela como sendo, tipo, já ia vacilando, porque senão eu não vou conseguir achar. Ó, tá dando 8. Essa cota aqui é mágica. Essa cota aqui é importantíssima, tá? Bom, já que eu fiz tudo isso, agora eu retorno e faço a furação. Tá vendo aí que ele já está me perguntando se é para um lado ou se é para o outro? Ó, se eu furar para cá, não fura nada, porque eu desenhei nessa face. Se eu tivesse desenhado nessa face oposta, aí eu teria que botar o vetor para esse lado que você está vendo agora. Como eu modelei nessa face, eu boto o vetor para o outro lado para ele vazar. Beleza, vazou, furou. Agora, o que eu gostaria? Eu gostaria de pegar esse padrão de furação e multiplicar ele aqui, ó. Quem do grupo de 38 pessoas me diz qual é o nome da ferramenta? 38 não, né? 37, que um sou eu. Na verdade, dois sou eu. Bora, vamos se coçar, ver aí qual é o nome da ferramenta. Estão na novela, né? Só pode ser a novela. Matheus participou com espelhar, talvez, padrão. Padrão, Paulo Vitor viu padrão. Ah, muito bem. Bem, aqui tem padrão. Tem vários tipos de padrão. Eu juro por Deus que eu nunca utilizei esses padrões, esses dois últimos aqui. Eu já usei esses dois aqui. Qualquer dia eu procuro esse aqui, mas o padrão é uma ferramenta muito bacana de se utilizar nessa hora aqui, ó. Ah, Matheus, sabia que dá para fazer com espelhar? Dá para fazer. Vai dar um trabalho um pouquinho maior, mas dá para fazer. A sua resposta não está errada. Padrão, para o momento, é a que mais satisfaz. Vamos utilizar padrão. Já cliquei na ferramenta e o que eu quero padronizar é o recorte 1. Nota que eu saí de padrão e já vim direto aqui para minha lista, ó. Recorte 1. Eu, quando eu botei aqui em recorte 1, ele já ficou brilhante aqui, ó, a filter que eu acabei de fazer, ó. Então, clico nela, aceito, aceitar, pá. E agora? Agora você tem que clicar numa face que seja possível multiplicar isso. E a face é essa daqui, ó. A face da pecinha, da chapa. Clico, ela fica em vista para mim.
Aí eu dou uma aproximada, né? Essa aproximada aqui, você pode clicar com o botão direito, zoom área. Aí, seleciona aqui, ó, um retângulozinho, solta, ele aproxima para você. Bem aqui tem o padrão circular. Quando eu clico em padrão circular, eu estou querendo encontrar, adivinha quem? Adivinha quem eu quero encontrar? Aquele centro, mãezona, que estava aqui, ó. Aquele centro é tudo para mim. O centro de distribuição não é esse aqui, não é. É um que está a 8 milímetros dele. Espero que estejam lembrados. Então eu vou selecionar aqui, ó, e vou abrir um círculo. Esse círculo pode ser de tamanho qualquer, mas a cota existente entre o centro dele e o centro do último furinho, quem lembra? 8 milímetros. Tá claro isso para vocês? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, qualquer que seja relacionada à multiplicação e construção do padrão? Porque no exercício que eu vou pedir, vai ter a utilização dele, entendeu? Posso continuar? Beleza, Jéssica, Tailane, beleza. Muito bom, muito bom. Lembrando, a única coisa que tem que ser mandatório é a distância que vai do centro desse elemento aqui, ó, que foi feito com essa ferramenta, para o centro do último furinho, tá certo? Então, agora, eu quero saber quantos dessas características aqui de furo, ó, furo de esse furo, esse, quantos eu vou querer distribuído aqui, ó, dentro desse círculo? Bom, para isso, você tem que clicar aqui em cima dessa circunferência e vai te abrir uma caixinha de diálogo. Aqui onde está escrito contagem, aqui tem só 3, então significa que ele está dividindo em uma, que já existe, 2 e 3. Na verdade, eu quero 12. Eu quero ver essa distribuição aqui, ó, 12 vezes. Quando eu clico em 12 e dou Enter, só me resta retornar. E quando eu retorno, ele faz o padrão para mim. Bacana? Ficou claro como é feito? Alguém gostaria que eu repetisse a ferramenta, o recurso? Aí clique em concluir e já foi. Perdi. Vou repetir então. Vou repetir a ferramenta de padrão, tá? Vamos lá. Vou apagar aqui o padrão, tá? Apaguei o padrão. Acredito que essa primeira etapa de construção esteja tudo ok, certo? Essa primeira etapa que eu estou aqui, ó, bati com o botão direito, estou indo em editar perfil, foi aquela primeira da construção, tá bom? E esse 8 aqui, que ficou de azulzinho, é o que é mais importante, repito. Repito também que essa linha não tem absolutamente nada a ver com padrão. Isso aqui foi só uma linha de referência que eu fiz utilizando o círculo. Quando eu retorno e vou utilizar a ferramenta padrão, ó, padrão, quero multiplicar esse padrão do recorte aqui, ó, de novo aqui, ó, padrão, padrão, recorte, aceito e clico na superfície, ó, cliquei. Não confundam, amados alunos, não confundam esse círculo com esse padrão. Quando você clica aqui, ele vai desenhar um círculo para você. Aí você vai ficar desesperado, clica. Mas o professor falou que é só clicar no círculo e aparece uma caixa de diálogo, não aparece nada, não sei o que, esse software. Pois é, vou apagar o círculo errado, que foi esse aqui, e vou no círculo certo, que é esse aqui, ó, padrão circular. Beleza? Posso continuar? Padrão circular. Pego essa referência aqui, ó, nota, deixa eu aproximar. Nota que ele está me mostrando uma linha tracejada. Aí eu cliquei. Olha só o tamanho que eu vou deixar essa circunferência aqui, ó, desse tamanhinho. Mas só isso, professor? Só isso, porque eu te digo que isso aqui
é que vai ditar somente quantas vezes você vai multiplicar, tá bom? E nesse caso, quando você vem com a ferramenta de seleção e clica nela, aí sim aquela caixinha de diálogo mágica aparece, pois é aqui nesse momento que você coloca a quantidade de elementos que você quer. Antes tinha 12, agora eu vou querer 14. Enter. Quando eu clico em Enter, ele vai desconsiderar o primeiro e vai multiplicar mais 13. Na verdade, ele não vai fazer 14, porque se ele fizesse 14, seria 15 furações. Então eu coloco 14, ele vai fazer 13, porque uma já existe. Só é retornar e correr para o abraço. Não esquece de clicar em concluir. Ficou claro agora, depois de eu ter massageado bastante, repetir aí, dá um feedback, podemos seguir. Bacana, legal, Rafael, obrigado. Muito bem. Como eu vou pedir, obrigado, Tailane. Como eu vou pedir para que vocês façam uma atividade desse tipo aqui, de distribuição, olha que interessante, fiz 14, né? Eu vou desenhar agora, eu vou fazer um outro recorte. Na verdade, eu vou fazer. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Eu vou fazer um rebaixo. Eu vou fazer um rebaixo aqui nessa pecinha em toda essa porção aqui das furações, né? Então, eu vou posicionar aqui uma circunferência, vou posicionar uma circunferência e vou deixá-la cotada tal qual aquela minha linha de referência, aquela anterior, que era de 60 por 60. Ó, 60 por 60, tá? E vou retornar. Quando eu retorno, vamos ver se ele vai entender que o que eu estou querendo é tornar isso aqui, ó, para fora 2 milímetros. Ver se ele vai deixar. Já que ele não deixou, olha o que eu estou fazendo. Essa operação, ela está desenhada aqui atrás. Eu vou ver se trazendo ela aqui para cima, ó, clicando e segurando, ele permite. Ah, ele não permitiu. Então vamos ter que fazer. Poxa, galera, eu acabei vacilando, olha. Seu professor vacilou agora, ó. Poxa vida. Poxa vida. O que fazer? O que fazer para não ficar tão feio depois desse vacilo? Porque eu queria que toda essa furação ficasse sobre uma face que tivesse rebaixo. Ah, professor, dá um jeito aí. Tá bom, vou dar um jeito agora. O que que eu vou fazer? Eu já deletei o padrão, estou indo lá no recorte, estou pegando ele, dando Ctrl A, perdão, Ctrl A. Quando eu pego Ctrl A, ele seleciona tudo que foi modelado. Agora eu dou Ctrl C, retorno, retornei, e estou apagando ele também. Apaguei. Mas ele ficou memorizado, confere? Agora eu venho aqui com o meu rebaixo, né? Agora que eu vou utilizar a ferramenta do rebaixo, vou fazer um círculo com aquelas mesmas coordenadas, ó, com as coordenadas de 60, 60 aqui também, quero que estejam lembrados. Só que esse diâmetro do rebaixo, ele é outro. O diâmetro dele, cadê? Cadê? Ele já fez. Ô céus. Tá, ele fez, é necessário. Eita, aqui apareceu. Oh, céus. Ctrl H. Ele precisa estar cotado aqui, ó. Ele vai ter 65. 60 por 60. Ele vai ter 105. Pronto. Pronto, pessoal. Estou na ativa novamente. Espero que estejam acompanhando ainda, né? Eu acabei voltando algumas operações. Tem uma que está na agulha. Eu estou fazendo um rebaixo aqui para o nosso sentido de 2 milímetros somente. E agora eu vou utilizar a ferramenta de recortar somente nessa face. E eu me lembro que eu dei um Ctrl C. Quando eu dou Ctrl V, olha o que que ele pegou. Oh, céus.
Ele pegou uma circunferência. Meu Deus, que vergonha. Vou ter que fazer de novo, tá? Vai desculpando aí. A primeira tem 10, né? A primeira tinha... Era 10. Ciência, galera. Quando é ao vivo é assim mesmo. Aí 9. Não, nem era. Mas agora vai ser. Na verdade, era 8. Vou fazer mais uma de 6. Vou fazer uma com 4. Vou fazer uma com 2. Pronto. Agora vamos começar a cotar tudo isso. Pessoal, fugi um pouco aqui do script, tá? Tô tendo que fazer novamente. Essa daqui aqui era 8, 10, 12. Como fugiu do script mesmo, agora essa daqui vai ser 14. Pronto, o resultado vai ser o mesmo. Já estou retornando para não ter muito grilo, tá? Pronto. E vamos para o padrão. Era isso que eu queria ter feito desde o começo, né? Agora eu vou selecionar a superfície, vou escolher aqui, ó, padrão, pegar aqui o centro, vou multiplicar a quantidade de vezes que eu quero, clicando aqui na aresta, 14 vezes. Pronto. Tá aí, ó. Foi feito a distribuição padrão em cima do rebaixo. Vou aproximar bem de pertinho aqui para verem, ó. Fiz o rebaixo. E é assim que funciona também nos atrás do CPU aí, tá? Agora, tem as demais entradas, né, pessoal? Tem que recortar aqui as entradas de vídeo, USB. Pô, mas isso é bem tranquilo, né? Se você fizer os recortes, se você olhar atrás de um desktop, né? Você vai ver que tem lá todos os recortes e aí você vai fazendo, né? Se eles são aqui nessa parte de baixo, HDMI, Super Vídeo, essas coisas todas que tem, tá? Deixa aí tantas quantas você julgar necessário. Se quiser espelhar, já sabe, desenhe uma linha, seleciona uma linha, seleciona as geometrias que você quer espelhar, aí vem aqui, ó, espelho. Aproxima aqui. Aí já vai ficando tudo padrão, né? Vai ficando legal e tal. Ah, mas tem um último recurso que eu quero falar aqui antes de nós encerrarmos, que são dobras. Porque olha só, veja bem, essa aresta aqui, ó, com ponto 35, ela é um perigo, ela é uma aresta cortante. Seria legal que todas essas bordas estivessem dobradas 180 graus. Eu vou dar uma demonstração para vocês. Cadê? Tá aqui, ó. Junto da ferramenta flange de contorno, junto dela tem uma setinha com menu desdobrável. Quando ele desdobra, tem uma ferramenta que se chama bainha. Quando você clica na bainha, o que ele te permite fazer? Ele te permite eliminar justamente esse problema que seria essa aresta cortante dessa chapa. Então, olha só, eu quero que essa aresta ela, olha, já fez, é tão rápido e tão prático. Ele já dobrou, ele já interpretou que daquela aresta aqui, ó, para frente, eu quero que seja dobrado, certo? Agora, se você quiser um tamanho maior, aí você tem que vir aqui em opções de bainha. Nesse caso, a minha dobradura, ela está ficando com, cadê a medida? Ela é quadrado, o 2, 1,75 aqui, ó, tem 1 milímetro ponto 75. Se você quiser que ela fique, por exemplo, com 3 milímetros, tá aí, ó, 3 milímetros, aí aceita. Viu aí? Que ele dobrou, fez uma bainha para você. Tem vários tipos de bainha, tá? Eu vou fazer um outro tipo aqui na parte inferior. Aqui na parte inferior, quando eu venho aqui em bainha, antes de selecionar a aresta, eu já posso escolher que tipo que eu quero. Tem vários tipos, tem a fechada, tem a bainha em S. Essa bainha em S já serve, bainha em S, serve para você fazer encaixes, né? Alguns monitores, perdão, alguns
gabinetes, eles têm aquela tampa de encaixe. Então, se você escolher com flange, você dá um OK, ele faz automático para você. Aí você vem e edita depois somente os valores. E para editar os valores é bem intuitivo, porque ele tem aqui, ó, número 1 é o raio, número 2 é o comprimento, número 3 é o segundo raio e número 4 é o comprimento maiorzão. Então, se você quer, por exemplo, que esse comprimento final aqui ó, seja menor, então, por exemplo, esse aqui vai para 2 e esse outro aqui vai ficar em 1. Nota que ele vai ajustar para você, olha, ó, essa aqui ficou com 2 e essa aqui ficou com 1, tá? Ah, professor, eu tô achando esse raio aqui muito grande. Bom, então, vem aqui, ó, botão direito, editar a definição, aí você vem aqui, ó, bainha, opções de bainha, aqui no 1, o raio está sendo de 0,5, aqui no 3, o raio está sendo de 0,5 também. Quero que esses raios sejam menores, quero que seja 0,2 e o outro seja 0,1. Pode ser que ele dê erro, porque não tem uma ferramenta que faça um raio desse, mas vamos tentar. Ó, já fez. Ana? Ok? Legal, né, pessoal? Bem, eram para essa aula os recursos que eu gostaria de ensinar. Essa ferramenta de rebaixo, usar mais uma vez a ferramenta de padrão para poder padronizar um elemento de forma circular, os recortes que são comuns e essas bainhas, tá? Vai ter um vídeo em breve, eu acho que segunda-feira ele vai ser liberado, que é a construção de um gabinete, tanto a parte lateral quanto a parte do fundo dele, tá? E antes que me perguntem, se quiserem fazer uma distribuição quadrada, também tem como, tá? Vou fazer aqui, antes de terminar o vídeo, eu vou fazer ela. Tá aqui, ó. Eu vou selecionar... Opa, peguei o plano errado. Vou selecionar aqui, ó. Pá. É rápido, hein? Rapidão. Esses furos, eles são... Tem um furo doido aqui. Vou fazer um furo elíptico, só para frescar mesmo. Só porque deu errado aquele meu lá, aquele meu primeiro, vou fazer um furo aqui elíptico. Aí tá, furou, né? Beleza, atravessou. Agora eu vou com padrão. De novo padrão, professor? Mas só que é um padrão diferente. Eu vou pegar esse furo elíptico e não vou distribuir ele de forma circular. Eu vou distribuir ele num espaço quadrangular. Então eu saio dessa opção aqui, ó. Espero que vocês ainda estejam comigo e venha para essa aqui, padrão retangular. O anterior foi padrão circular. No retangular, eu pego aqui esse centro, abro a área que eu vou querer fazer essa distribuição e acompanhe comigo. Quando você clica, que abre a caixinha de diálogo, presta atenção, bebê. Aqui em X é essas aqui, ó, coordenada. Coordenada, eixo X. A abscissa é o Y. Então, nesse eixo aqui, ó, vou até puxar aqui o desenho para baixo, onde tem escrito aqui, ó, o Xzinho aqui do carinha, eu quero que tenha 10 elipses. E na abscissa, eu quero que tenha 5 elipses. Tá? 5 vezes 10, 50. Mas você não vai precisar fazer 50 vezes isso. Deixa que o software faz para você, tá? Mas, professor, não era assim. Não é assim o padrão que eu queria. O padrão, ele é feito de outra maneira. Ele é intercalado. Tipo assim, ó. Aqui que deveria ter um, ó. Aqui que deveria... Tá, amado gafanhoto. Então, clicando aqui, você tem como utilizar os recursos. Cadê você, padrão? Cadê? Não acredito que não tem mais. Tem que ter. Ah, tá. Não é nesse ambiente que não. Tem que voltar aqui, ó. Volta aqui, editar o perfil, tá? Aí você clica aqui na linha e deixa eu ver aqui. Ajustar o preenchimento. Gente, não tem aqui. Tem sim. Desculpa, o professor tinha esquecido. Bem aqui, ó, em selecionar opções de deslocamento, ao invés de nenhum, você pode colocar ele em linha. Quando você coloca ele em linha, ele se mostra daquele jeito lá que eu tinha falado, que é o intercalado, galera. Espero que tenham gostado, tá?
essa era a nossa aula de hoje, tá? Foi o desenho de chapa, rebaixando uma chapa, recortando uma chapa, fazendo uma distribuição padrão circular, fazendo uma distribuição padrão retangular, fazendo bainha, que é dobrando ali as arestas cortantes, e desejo que vocês tenham gostado, tá? Vou pedindo desculpas antecipadas pela internet, eu acho que é o horário de pico de hoje, não sei, mas a minha internet não costuma dar esses tipos de problema. Finalizo dizendo que aqui também é possível você colocar uma cor, que caso você queira, né? Mudar aí, enfim, tá com vocês essas questões do design aí, tá? Fica então só a deixa de que para a semana teremos um vídeo somente de sheet metal, que vai ser a construção de um gabinete de computador, tanto a parte lateral quanto a parte do fundo. Talvez eu faça a parte da frente, mas a parte da frente não é metal, ela é plástico. E aí eu posso deixar como exercício, tá? Construa um design para a face frontal do gabinete. O gabinete, o exercício vai ser as laterais e o fundo. Beleza? Pô, Thiago, chegou no final. Paciência, a aula vai ficar lá na nossa pasta do modelagem, tá bom? Lá tem síncronas, né? Eu acho que vocês já devem ter ido lá, enfim, é importante ir. E galera, divulga o canal, por favor. Não posso deixar de pedir que vocês curtam também, sei lá, pode reclamar também. Pô, esse professor, você fala pra caramba para explicar uma coisinha, ele fala um monte. Pode colocar lá, que aí eu deixo de falar muito, entendeu? Professor, faz um vídeo de 2 minutos explicando só esse ponto. Faço, claro que eu faço, mas tem que pedir. E-mail. De memória, eu sei que eu estou trocando e-mail pelo menos com 12 pessoas. Essas 12 pessoas. Ah, professor, poxa vida, tal coisa. Eu respondo. Toda vez que eu vejo, eu respondo. Não ficou nenhum e-mail sem ser respondido, dando a devida atenção, dando o devido parabéns àqueles que tiveram dificuldade na instalação, blá, 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 que negócio tô chega. Vocês querem dizer alguma coisa? Gostou do conteúdo? Deixa o like. Gostou muito? Se inscreve. Obrigado, Dolores. É assim que faz a propaganda. É porque eu tô começando e tal. Vocês têm que pegar leve comigo. Eu sou só um neném. Obrigado, Emily. Emily, você é da zootecnia? Não, né? Tem uma Emily que era da zootecnia. Mas tranquilo. Valeu, Dolores. Pessoal, por enquanto é isso. Não, tudo bem. Joia, joia. Em breve, espero ver vocês aí. Acho que temos que deixar pelo menos umas 2 horas para a gente fazer uma aula ao vivo lá no Lift, né? Já falei isso mais de uma vez. Bom, por favor, não hesitem em mandar e-mail, não hesitem em comentar os vídeos. Fiquem bem, fiquem com Deus. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, estou formalizando o final da aula. Estou até também colocando aqui para parar a gravação, tá bom? Interromper. Beleza.